Tá? São 20 horas. Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu vou compartilhar a mensagem de hoje, tá? É do livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições do Cristo. É inegável que em vosso aprendizado atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível aos pensamentos dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Wilson, pode começar. E assim, meus irmãos, nós queremos convidar a todos para nos unir em pensamento, um sentimento de alegria, de gratidão, de louvor a Deus, nosso Pai maior, e entrar em conexão com esta fonte infinita de amor, de poder, que rege todo o nosso universo. Sabemos, Senhor, que estamos em Ti, assim como estás em nós. Que o vosso amor, Senhor, faça morada em nossos corações. Que a vossa luz possa, como um sol, aquecer e germinar os nossos potenciais divinos que plantaste dentro de nós, para que possamos ser ferramentas úteis e fecundas na construção de um mundo melhor. Jesus, querido amigo, nós temos a convicção que vamos superar esta crise, dificuldade, porque temos a fé e a confiança que estás no leme, que estás no comando dessa embarcação. Que possamos, Senhor, sermos dignos dessa travessia e que queremos, nesse momento, nos colocar humildemente na nossa pequenina capacidades já desenvolvidas para contribuir com Deus para que se cumpra a vontade do Pai. Abençoe, Senhor, ilumine o nosso querido Beto, que vai nos conduzir esta noite, que ele possa ser inspirado, sensibilizado, para que toque nossos corações e a nossa razão, nos transmitindo todos os seus conhecimentos à luz do Evangelho. Seja conosco, Senhor,
agora e sempre. E assim seja. Então, hoje a Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo tem o prazer, né, de contar com a presença ilustre do nosso amigo, irmão, Carlos Roberto de Souza, diretamente de Campina Grande, da Paraíba. O Carlos Roberto, ele é membro, né, da Associação Médico Espírita do Brasil, ele é vice-secretário da AME Brasil, é presidente da Associação Médico Espírita de Campina Grande, da Paraíba, palestrante nacional e internacional e membro também do Departamento de Bioética da AME Brasil. E hoje ele vai nos falar sobre uma abordagem ética e moral a respeito da pandemia. Boa noite a todos. É uma alegria poder participar desta transmissão junto aos queridos amigos da AME Espírito Santo, através dessas imagens, poder revê-los, a Ana, Zé Roberto, Carol, Wilson, já nos vimos aqui através da tela, e agradecer pelo convite, por esta oportunidade de aprendizado, de responsabilidade que todos nós temos em conduzir os conhecimentos que a doutrina espírita nos permitiu acessar, e ao mesmo tempo, diante desses momentos tão difíceis para a humanidade, fazermos algumas reflexões dentro de um contexto evolutivo, atual, e tentarmos entender isto que parece ser uma loucura, entre aspas, mas que na realidade representa alguns aspectos da própria evolução do ser humano e da própria humanidade. Então, se nós formos considerar a evolução da própria humanidade, nós vamos observar ao longo dos estudos que já fizemos que toda a evolução biológica e o funcionamento do nosso cérebro, ele foi moldado não apenas pelos instintos de sobrevivência e de conservação, dentro de uma visão darwiniana, mas também por todos os conjuntos de aprendizado que nós já tivemos. Todas as percepções, nossas crenças, nossas metas, os nossos ideais, esse conjunto de percepções que o indivíduo foi adquirindo ao longo da sua trajetória evolutiva, é que foi gradativamente moldando o funcionamento do nosso cérebro. E aí, alguns trabalhos evidenciam que desde épocas remotas, quando o homem primitivo ensaiou a sua caminhada no período que nós podemos chamar do início da civilização, uma consciência espiritual moldada através de indícios de uma conduta ética ou moral inerente a cada época, ela também foi responsável por moldar, por construir toda a nossa estrutura biológica. O que é interessante nós considerarmos é que esta informação que hoje a antropologia e a cosmologia nos traz, ela é coerente com algumas das revelações que nós encontramos na doutrina espírita, principalmente na obra de André Luiz. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que a evolução morfológica, ela caminhou, ela parelhada com a evolução moral. Ou seja, elas aconteceram simultaneamente quando a segunda, ou seja, a evolução moral, determinou o funcionamento do nosso cérebro e do nosso próprio corpo.
Diante disso, nós vamos encontrar ainda, dentro da própria literatura de André Luiz, um pensamento do espírito Calderaro, do livro No Mundo Maior, quando ele diz que o nosso cérebro ele é um instrumento de tradução, ou seja, da nossa mente, de onde ele traduz os nossos pensamentos, de todo o manancial que nós armazenamos ao longo da nossa trajetória evolutiva, e que o nosso cérebro ele vai seguindo uma caminhada, fazendo com que nós saiamos do estado primitivo que éramos em direção à nossa transcendência, à construção da nossa realidade espiritual aperfeiçoada. Em outras palavras, o cérebro ele é o intermediário que permite ao espírito sair da sua animalidade primitiva para a sua espiritualidade perfeita. E ao longo de toda essa trajetória evolutiva de milhares de anos, ele foi moldando gradativamente a túnica da sua exteriorização, ou seja, os seus corpos, sejam o corpo perispiritual ou o corpo físico, com as experiências que ele vai adquirindo de existência em existência, de encarnação em encarnação, seja aqui na Terra ou seja no período da erraticidade. Com isso, nós vamos observando o seguinte, que o próprio indivíduo, essa própria individualidade imortal, ela é que se torna responsável pela construção de si mesmo, através dos valores que ela vai adquirindo nessa trajetória evolutiva. Essa introdução que nós estamos fazendo agora é para que nós compreendamos que os valores éticos e morais, eles se juntam a todos os valores, aos instintos de sobrevivência, de reprodução, que a evolução tradicional coloca como os fatores determinantes da evolução. Então, e o mais importante é compreendermos que isso acontece de uma forma voluntária e consciente, porque o indivíduo vai, pelo uso do seu livre-arbítrio, edificando a si mesmo. Mas aí, analisando o conjunto de valores que o indivíduo vai adquirindo, nós chegamos e tentamos conceituar o que seria a ética e o que seria a moral dentro de uma sociedade. Do ponto de vista prático, geralmente, ou na maioria das vezes, esses conceitos eles estão interligados. E muitas vezes nós até fazemos algumas confusões e utilizamos a palavra ética quando deveria se usar moral ou vice-versa, porque elas estão muito imbricadas, muito interligadas. E nós poderíamos, segundo as análises ou o conceito filosófico, dizer que moral é exatamente o conjunto de hábitos, o conjunto de valores que existe dentro de uma sociedade. E que a ética é a atitude individual que os integrantes da sociedade têm dentro de um aspecto racional sobre esses conteúdos morais. Ou seja, a ética é a racionalização da moral. Então, se nós pegarmos esta análise de entendimento de que a moral é o conjunto de hábitos e costumes de uma determinada sociedade, nós já podemos inferir daí que ela não é fixa. Porque a sociedade ela vai progredindo gradativamente ao longo dos séculos, dos milênios. E em determinados momentos ocorre um aceleramento deste progresso. Mas, à medida que
a humanidade vai progredindo, ela vai também renovando os seus hábitos, os seus costumes, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, mediante exatamente uma conduta racionalizada, daí entraríamos na conduta ética, em obediência a estes princípios morais estabelecidos. Um exemplo. Na nossa profissão médica, nós temos o Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica tem lá diversos artigos e princípios fundamentais que seriam como se fosse o conjunto de hábitos, de aprendizados e de costumes que devem ser seguidos. E a atitude do médico no exercício da sua profissão ou de qualquer uma função que ele exerça, essa atitude tem que ser baseada e disciplinada por esse código de ética, ou seja, pelo código disciplinar de ética médica. Se nós pegarmos essa linha de raciocínio, trazendo para a nossa visão dentro da sociedade, nós vamos também concluir que a conduta do ser humano dentro de uma sociedade, ela passa a ser disciplinada por um conjunto de princípios morais. E esses conjuntos de princípios morais, eles são variáveis, porque o que hoje nós consideramos como imoral ou amoral, no passado pode não ter sido. E mesmo na atualidade, em algumas regiões, em alguns países, em algumas civilizações que têm culturas diferentes, o que para nós passa a ser imoral, para eles é algo totalmente normal. Como, por exemplo, na cultura ocidental, nós temos a monogamia como um comportamento, uma atitude ou um princípio moral a ser estabelecido pela sociedade. Em outros países, em outras culturas, a poligamia ainda é considerado como algo normal e para eles isto aí estaria dentro dos princípios morais que usam em seus países. Então, compreendendo essa diferença, nós vamos compreender também o seguinte, que se nós estendermos este entendimento para uma ética cristã, então qual seria a ética que o indivíduo cristão deveria seguir? Aquela de cumprir os princípios morais estabelecidos pelo Cristo, que estão lá em todos o conjunto de ensinamentos que ele deixou, que foram registrados pelos evangelistas e pelos apóstolos, os subsidiários, como o apóstolo Paulo, através das suas cartas. Então, todo o ensinamento cristão que a humanidade tem ao seu poder são as normas, os princípios que vão nortear a conduta do indivíduo. E isto é o que tem acontecido ao longo de toda a história da humanidade. Esses princípios de natureza espiritual, de acordo com a religião que a professa, é que foi ditando o que os seus adeptos, os seus integrantes deveriam realizar. Então, pegando um gancho ainda desse entendimento, nós vamos ainda ver o seguinte, que foi esta consciência moral que foi substituindo gradativamente todas as respostas instintivas do ser humano. Ou seja, as realizações éticas e o comportamento de uma sociedade foi renovando o próprio comportamento dessa sociedade, através desses princípios morais que vão sendo renovados ao longo da história evolutiva da humanidade. Se nós pegarmos no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta inicial, a de número 10, que ela é muito interessante, porque Kardec
pergunta aos benfeitores se um dia o homem poderia compreender a natureza de Deus, ou seja, compreender os mistérios da divindade. E aí, os benfeitores responderam o seguinte, que por enquanto, não. Por quê? Porque as imperfeições que a humanidade revela impede que nós possamos alcançar ou saber a natureza íntima de Deus. E Kardec faz um comentário dessa questão, dizendo que o que falta para o homem compreender a verdadeira natureza de Deus é exatamente o desenvolvimento do senso moral. E à medida que o homem vai aprimorando o desenvolvimento do senso moral, aí ele vai tendo acesso, ele vai tendo conhecimento das leis divinas. É interessante que, refletindo sobre esta resposta, logo no início do Livro dos Espíritos, às vezes a gente passa despercebido, aí nós podemos fazer uma ligação com o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Ele dizia o seguinte: irmãos, renovai-vos pelo vosso entendimento para saber qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Ora, a renovação do entendimento é exatamente você ir renovando os hábitos, os costumes e a compreensão das leis divinas. E se as leis divinas, como o próprio Livro dos Espíritos nos afirmou, eles estão na nossa consciência, de acordo com a pergunta 621, na medida que o indivíduo vai renovando os seus costumes, aprimorando e desenvolvendo o seu senso moral, ele vai tendo acesso ao conteúdo destas leis que estão gravadas em nossa consciência. E desta forma, nós vamos compreendendo a vontade real do Criador, do nosso Pai. Ou seja, a boa e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, seria dizer, nós vamos tendo acesso às leis divinas. Com isso, nós sentimos a necessidade de realmente buscar esta transformação. A doutrina espírita, desde que ela foi legada para a humanidade, ela sempre bate numa tecla principal. A necessidade da transformação moral que o homem precisa realizar. Ou seja, da renovação dos seus costumes, da renovação das suas ideias, para que isso se torne hábitos saudáveis e ele possa, assim, iniciar a era do Espírito, esta era promissora para todos nós. Então, o despertar do senso moral, ele é fundamental no indivíduo. Os trabalhos evidenciam que, a partir de 4 a 5 anos de idade, já existem indícios de desenvolvimento do senso moral no indivíduo. E ele se expressa através da simpatia que nós expressamos pelos outros, tá certo? Da generosidade que o indivíduo vai expressar de qualquer natureza e por uma compaixão, principalmente quando nós nos compadecemos pelos sofrimentos alheios. Quando nós entramos nesse processo de entrar em sintonia com o que o outro está passando, está sentindo, e temos compaixão pela sua dor, nós encontramos uma fonte poderosa e motivadora das nossas ações generosas. E aí o indivíduo parte para exercer e renovar as suas atitudes, ou seja, adotar um comportamento ético modificado por estes novos princípios da compaixão, da simpatia, da generosidade. E aí ele entra num grande dilema que, segundo o filósofo Immanuel Kant,
autor do famoso livro A Crítica da Razão Pura, ele diz que o indivíduo ele precisa desenvolver dentro de si e saber diferenciar a ação por dever da ação segundo o dever. Quando o indivíduo age por dever moral, é porque ele está agindo, porque ele está sendo coagido ou por uma lei, ou por uma norma religiosa, ou por algo exterior que o esteja obrigando a seguir uma conduta. Vamos dar um exemplo. A sociedade brasileira só passou a adotar o uso do cinto de segurança rotineiro quando veio a norma de trânsito dizendo que ela seria multada se não usasse o cinto de segurança. Embora a grande maioria das pessoas, alguns já sabiam muito antes que o cinto de segurança proporcionaria segurança para o ser humano diante de um acidente. Então, isso é uma ação por dever. Já a ação segundo o dever, esta sim é diferente, porque a ação segundo o dever é aquela que você adota dentro de uma sociedade quando motivada pela sua própria consciência, pelos seus valores desenvolvidos dentro de si próprios. E aí envolve 3 conteúdos principais, exatamente fundamentados na justiça, em respeitar o direito do próximo, na generosidade, em você buscar suprir e amparar as necessidades alheias, e na dignidade, melhor dizendo, onde o indivíduo busca o respeito pelo ser humano, como individualidade digna de ser respeitada. Então, Kant coloca os 3 principais conteúdos do dever moral: a justiça, generosidade e a dignidade. Vejam bem, esse pensamento de Kant, que na época foi muito vigente, ele também foi compartilhado por diversos filósofos. Por exemplo, Johann Goethe, o filósofo alemão, que foi um dos contemporâneos, a filosofia goetheniana, ela é muito interessante porque ela é muito semelhante ao que hoje a doutrina espírita nos diz nesse comportamento. Então, o que ela diz? Ele diz o seguinte, que o indivíduo, ele age, o senso moral começa a se desenvolver nele, não por imposição externa, ou seja, não por dever. A verdadeira moral, ele surge no indivíduo quando ele adquire a consciência, motivado pelas suas ideias próprias, para que ele possa nortear as suas ações. E aí ele coloca a ideia do indivíduo passa a ser o critério, ou seja, seria a moral. Há artigo separado, né? Seria o conteúdo moral, as ideias que o indivíduo vai adquirindo dentro de si próprio. Enquanto que o amor seria a força motivadora e ativa para colocar essas ideias em ação. E o pensamento de Goethe, ele tem um pensamento muito fantástico, que ele diz o seguinte: o homem, ele exerce verdadeiramente a sua ética moral quando ele é motivado e obrigado pela sua própria consciência, onde os valores fundamentados no amor, e aí nós poderíamos colocar na dignidade, na compaixão, na justiça, é que o obriga, entre aspas, a adotar um comportamento ético dentro da sociedade. É mais ou menos isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, quando ela nos convida o homem a esta renovação, a esta transformação moral, e passar a comandar a sua evolução de uma forma lógica, de uma forma consciente. E aí nós vamos dar um pulinho dessa pergunta número 10 do Livro dos Espíritos para chegar lá na pergunta 629,
que é a pergunta mais importante que trata da questão da moral, quando os benfeitores perguntam o que é moral. E eles respondem: é a regra de bem se conduzir. É a regra de você saber distinguir o bem do mal. Quando você faz o bem para todos, você cumpre as leis de Deus. Porque a regra moral, ela está fundamentada nas leis divinas. E duas perguntas mais à frente, a 631, Kardec pergunta como é que o homem ele vai saber qual o meio que ele tem para distinguir o bem do mal. E os espíritos respondem: Deus lhes deu a inteligência para que ele saiba discernir o bem do mal. E assim ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, aumentando a responsabilidade pela consciência das suas próprias atitudes. E esta ideia que os espíritos disseram para Kardec é a mesma ideia que Goethe coloca, de que a verdadeira moral é aquela da liberdade de expressão das suas ideias, assumindo a responsabilidade pelas consequências das suas próprias atitudes. Então, se nós queremos realmente acelerar o progresso moral em nós, nós temos que buscar exatamente a renovação de costumes, de hábitos e de atitudes. E se nós temos a doutrina cristã como conjunto de princípios que o Cristo nos deixou para nos orientar, então nós temos que buscar na lei de amor, nas atitudes de prática do bem, da caridade em todas as suas expressões, não somente da assistência material, mas sendo complementada pelo que os Espíritos nos disseram na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, na benevolência com todos, na indulgência com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas. Se nós juntarmos esse conjunto de princípios e colocarmos na nossa atitude diária, aí sim nós vamos realmente observar e saber o quanto é que cada um de nós precisa fazer dentro de si, na cota de atividades para exercer o dever moral dentro da sociedade. Porque o cumprimento do dever moral, dentro de uma ótica espírita, Emmanuel nos esclarece naquele pequeno, grande livro, esse Pensamento em Vida, que a doutora Marlene sempre dizia, que é o pequeno, grande livro, que ali tem todo um conteúdo de ensinamentos para todos nós. E Emmanuel diz que o dever moral que cada um de nós temos dentro da sociedade é a submissão aos princípios que as leis divinas estabeleceram em nossa consciência para orientarmos ao longo do processo evolutivo. Ou seja, é a faixa de ação no bem que cada um de nós vai exercer no dia a dia em prol do seu próprio aperfeiçoamento espiritual. Então, este é o cumprimento do dever que cada um de nós, como espíritas, temos que buscar exercer. E para que nós possamos chegar a esta posição de adotarmos realmente um comportamento moral, segundo a moral espírita, aí vem a nossa necessidade de uma transformação e renovação contínua. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita, a gente se identifica pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em vencer as suas más inclinações, ou seja, as suas más tendências. Então, nós temos realmente que nos esforçarmos para agir no dia a dia dentro dessa faixa que Emmanuel nos diz, essa faixa que são os princípios que estão na nossa consciência
estabelecidos pelas leis divinas. Se nós buscarmos trabalhar dentro dessa orientação, nós estamos, sim, a cada dia, buscando a nossa renovação, a nossa transformação moral. Se nós pegarmos a resposta a estas questões, que estão na primeira parte do livro, da terceira parte do livro dos Espíritos, que fala da lei divina e natural, onde Kardec conceitua a moral e a diferença entre o bem e o mal, ele vai aprofundar mais essa questão quando ele trata da lei do progresso, lá na pergunta 780. Ele volta a perguntar se o progresso moral é uma consequência ou não do progresso intelectual. Em outras palavras, quem é que vem primeiro? O progresso moral ou o progresso intelectual? Ora, antes de eu falar para vocês a resposta que os Espíritos disseram, nós já podemos tirar uma conclusão. Se os Espíritos disseram na pergunta 631 que Deus deu a inteligência para cada um de nós, para que ele possa fazer o discernimento entre o bem e o mal, e assim desenvolver o seu livre-arbítrio e acelerar o seu progresso moral, é lógico que o progresso moral ele vem após o progresso intelectual. E é exatamente isso que os Espíritos disseram. O progresso moral secunda o progresso intelectual. Mas como é que isso é possível? Volta a perguntar Kardec. Fazendo compreender a diferença entre o bem e o mal. Daí a necessidade do estudo, do esforço, da dedicação, da compreensão, do instruí-vos e do amai-vos, para que nós possamos viver em tempos atuais o aprendizado de uma fé diferente, não mais a fé fanática que era apregoada no passado, mas uma fé raciocinada. Kardec coloca no frontispício do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira fé é aquela que encara a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, chegou a época de realmente a humanidade vivenciar essa fé raciocinada. Então, chegando aos tempos atuais, a esses tempos de transição que realmente, pelo que nós estamos passando, nós observamos que na pergunta 783, ainda quando Kardec fala sobre a lei do progresso, ele diz que o espírito vai progredindo lentamente, gradativamente, pelos seus esforços. Porém, de tempos em tempos, a providência divina suscita um abalo físico e moral para poder acelerar o progresso desta própria humanidade. Então, é o que nós estamos vivenciando hoje. As inúmeras mensagens espirituais que têm chegado na atualidade, elas dizem praticamente a mesma coisa do que foi dito durante a codificação. Lá no livro A Gênese, que foi o último livro da codificação, que Kardec publicou, lá é dito o seguinte, tem duas mensagens no final, que falam ante os tempos novos, e tem um espírito Árago, se eu não me engano, é esse o nome, Arago, e ele diz o seguinte, que se nós observarmos apenas os fatos que estão acontecendo numa determinada época, nós não conseguimos compreender muito bem. Mas se analisarmos dentro do contexto evolutivo de milhares de anos, aí nós vamos realmente compreender que isto que está acontecendo na atualidade faz parte de todo esse planejamento evolutivo que estão escritas nas leis divinas. Leis que regulam a evolução desde os seres minúsculos até cada um de nós, na nossa individualidade, os povos, os planetas, as constelações e os mundos. Então, o processo evolutivo ele obedece uma ordem. E o que nós estamos vivenciando hoje é mais uma etapa de um processo de renovação da humanidade que já começou muito antes.
Nós podemos dizer que as primeiras, digamos que os primeiros passos, as primeiras etapas primitivas da renovação da humanidade, ela começou antes da vinda de Jesus, com todas aquelas descidas encarnações de diversos profetas e missionários do Antigo Testamento que vinham anunciar as fases futuras do progresso da humanidade. E quando Jesus passou pela humanidade há 2000 anos, o que foi que o Cristo disse? Os tempos estão próximos. Os tempos estão próximos. Ou seja, estava apenas a uma média de 2000 anos para chegar ao tempo da transição e da mudança. 2000 anos dentro de um período evolutivo de 4,5 bilhões de anos, em média, do nosso planeta Terra, não é nada. Por exemplo, André Luiz fala de quando a mônada celeste iniciou a sua trajetória lá como protoplasma, até a idade do sílax, ou seja, mais ou menos há 200 mil anos atrás, na época do Homo de Neandertal, da pedra lascada, daqueles primeiros objetos que eles já estavam preparando, levou 1 bilhão e 500 milhões de anos. É muito tempo para a gente achar que 2000 anos é alguma coisa. E que nos últimos 200 mil anos para cá é que realmente a civilização tem adquirido enormes progressos. Então, gente, nós vamos observando com isso daí o seguinte, que tudo está obedecendo um planejamento de ordem divina. Então, Jesus falou, há 2000 anos, que os tempos estavam próximos. E aí, o próprio Cristo, assinando como Espírito da Verdade, segundo é o que os estudiosos nos falam, Kardec colocou na mensagem, na abertura lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Um trechozinho. São chegados os tempos da renovação. É necessário retirar o véu da letra, é necessário descobrir a verdade. Em outras palavras, ele coloca exatamente, é chegado o período da renovação. Os tempos já não estavam mais próximos quando Kardec falou em meados do século XIX. Kardec, o Espírito da Verdade, disse em mensagem que os tempos eram chegados. Ora, o Espírito Arago, lá no livro A Gênese, da mensagem que eu falei, que já foi em 1868, ele diz na mensagem que o período, a fase da transformação já chegou e que iniciou-se há 100 anos atrás. Fazendo uma pesquisa, mais ou menos, do que aconteceu há 100 anos atrás, eu fui ver que o movimento iluminista que chegou para a humanidade com os diversos filósofos, John Locke, conhecido o pai do iluminismo, depois Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu e assim vai, eles iniciaram todo um processo de revolução do conhecimento da própria humanidade. Fundamentado em quê, gente? Fundamentado na razão para desfazer as trevas da ignorância do ser humano. Olha como é interessante. Em meados do século XIX, o iluminismo veio inaugurar o século das luzes, trazendo uma renovação de conhecimentos fundamentado na razão e promover a queda do obscurantismo. 40, 50 anos depois veio a Revolução Francesa, de 1779 a 89. 100 anos desse período do iluminismo depois veio a revelação da doutrina espírita, quando os benfeitores plantaram as sementes do desenvolvimento de uma fé raciocinada. Depois do desdobramento vieram os apóstolos do espiritismo, os contemporâneos de Kardec, e no século XX nasce o grande missionário Francisco Cândido Xavier, através da sua obra revolucionária, renova os conceitos e a revelação do mundo espiritual e abre mais o véu que separava o mundo espiritual do mundo material. Uma enxurrada de obras mediúnicas, a obra psicológica de Joana de Ângeles e outros médios fantásticos, como Divaldo Pereira Franco, abriram de uma forma geral toda a revelação espírita para todos nós.
A série do mundo espiritual de André Luiz, entrando em detalhes, o trabalho que Emmanuel coordenou das revelações espirituais, ou seja, realmente os tempos são chegados onde as portas do céu foram escancaradas e as estrelas cadentes, entre aspas, que são as vozes dos espíritos que vêm do céu, chegaram realmente para nos dizer o que é que nós temos que fazer para seguir a nossa trajetória. Por quê? Porque o planeta vai evoluir da fase de prova e expiação para uma fase de regeneração. E aí vieram, no final do século XX, a conquista do espaço. E Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, diz que, respondendo uma pergunta no Pinga Fogo 2, no livro Plantão de Resposta, a Terra será uma fase de regeneração por volta de 2057. Então, é muito interessante nós vermos que essa etapa final de transição, ela está durando mais ou menos 300 anos. De meados de 57 ali, meados do século XVIII até meados do século XXI. Por tudo que a humanidade já recebeu em termos de revelação espiritual até o momento de hoje, nós poderemos chegar realmente à conclusão que a pergunta 783 do Livro dos Espíritos, que diz que de tempos em tempos um abalo físico e moral vai chegar para a humanidade, acelerar o seu progresso, ele se tornou inevitável. Porque nós estamos há poucas décadas de chegarmos no período estipulado por Emmanuel. E aí nós temos que fazer essas reflexões. A palavra de Emmanuel nós temos que confiar ou não vamos confiar? Confiamos ou não na mediunidade de Chico Xavier? Particularmente, eu confio em tudo que ele falou, especificamente nesse capítulo. E em 40 anos, a humanidade não iria dar um salto na sua modificação de atitude e de costume se não acontecesse algo que viesse chacoalhar, entre aspas, a humanidade inteira. E observe que as leis divinas, que nós sabemos são sábias, muito justas, e não são derrogadas em nenhum instante, elas ocorrem em cumprimento às próprias leis de causa e efeito. Então, vejam bem, da mesma forma que nós temos a lei de causa e efeito individual, onde cada um se torna responsável pelas consequências daquilo que sente e pensa, existe também a lei de causa e efeito coletiva, onde uma sociedade, ou um continente, ou um planeta, também recebe as consequências das suas próprias atitudes mentais, principalmente. André Luiz fala algo muito interessante no livro Os Mensageiros, no capítulo 14. Ele diz o seguinte, ele fala sobre exatamente quando, no período que estava sendo deflagrada a Segunda Guerra Mundial, 1945. Mas ele fala depois, dizendo o seguinte, que os pensamentos desgovernados, desequilibrados, as paixões desenfreadas da própria humanidade criam verdadeiras nuvens psíquicas, ou seja, nuvens magnéticas que formam verdadeiras tempestades magnéticas que vai refletir em todo o psiquismo da humanidade. E olhe que essas nuvens psíquicas, elas são responsáveis por gerar guerras, flagelos e epidemias de difícil controle e que chegando ao ponto de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo. Então, nós podemos refletir o seguinte sobre essa ideia que André Luiz nos coloca. Como será em que estava a psicosfera do nosso planeta, este ser coletivo, nesta transição de século XX para século XXI? O desregramento moral intenso, o abuso a promiscuidade da sexualidade, o abuso do livre-arbítrio, não somente individual, mas coletivo, a exploração ainda dos mais fracos pelos mais fortes, a corrida armamentista, a luta pelo poder,
nações querendo subjugar a outra ainda para sugar as suas riquezas. Então, numa sociedade cristã, como é que nós poderíamos imaginar que poderia, diante de um planeta como o nosso, que existe muito progresso ainda tecnológico, científico em determinadas regiões e verdadeiros bolsões de misérias em outros, onde falta o mínimo para viver, onde falta o mínimo respeito pela sua condição de ser humano e pela sua dignidade. Então, é lógico que o planeta vem sendo agredido, não só fisicamente, através do desmatamento, da poluição do ar, das águas, mas também numa agressão psíquica, pelo desequilíbrio emocional que vem apresentando a sua população como o ser psíquico. A grande guerra, a corrida desenfreada pelo poder, pelo dinheiro, pela posse material, pela usura, ou seja, o fortalecimento do materialismo. E no Livro dos Espíritos, está lá, na Lei de Progresso, quando Kardec também perguntou tratando da influência do Espiritismo para o progresso da humanidade. E os Espíritos disseram que a maior influência que o Espiritismo vai ofertar sobre o progresso da humanidade é destruir o materialismo. Principalmente destruindo o orgulho e o egoísmo de pessoas, de castas e de nações, para que um dia possamos ser uma coletividade mais fraterna. E hoje nós observamos, diante dessa pandemia que está acontecendo no nosso planeta, que de uma hora para outra a espiritualidade jogou todo mundo para dentro dos seus lares. Independente do credo, da cor, da posição social, não importa. Esse isolamento social que está sendo preconizado pelo mundo, como diz Divaldo Pereira Franco, faz parte da própria ética da lei de causa e efeito, porque nada acontece por acaso, nada acontece sem um planejamento, nada acontece sem que exista algo coordenando todos esses acontecimentos que nós estamos vivenciando na atualidade. Então, o hashtag Fique em Casa, que nós tanto acompanhamos aí, quem vai estar proporcionando a renovação de valores íntimos em cada um de nós. Nós não podemos viajar para fora, mas chegou o momento de viajar para dentro de si próprio, para fazer um questionamento de valores, para saber onde é que o indivíduo pode mudar, para concluir que a vida é muito fugaz. Continuamente nós estamos acompanhando o número de companheiros, de irmãos que estão desencarnando. E estes espíritos que estão desencarnando, eles, segundo as mensagens espirituais que chegaram, são espíritos que se ofereceram, que fizeram o planejamento, que sabiam que ia passar por isso nesse momento. Então, ninguém está morrendo por acaso, mas é importante considerarmos que nós não podemos ser imprevidentes. André Luiz fala no livro lá, Evolução em Dois Mundos, que, excetuando a imprevidência, os desregramentos de toda ordem, a ociosidade, a grande maioria das doenças tem causas espirituais, mas tem muitas que nós podemos desencadear agora. Então, a lei moral de ética e ética da lei de causa e efeito, ou melhor dizendo, o conteúdo ético e moral da lei de causa e efeito, como o Divaldo fala, faz parte do cuidar de si próprio, adotando as medidas preventivas que são orientadas pelas autoridades de saúde, pelas autoridades sanitárias, ou seja, pela ciência que nos induz a desenvolver uma fé raciocinada. Então, eu tenho plena certeza que a humanidade do futuro ela vai ser bem melhor. É uma nova ética para um novo milênio, para essa nova humanidade que está surgindo, onde o indivíduo vai ressurgir renovado exatamente nos costumes, nos hábitos, nos princípios morais que o norteará daqui para frente. Nós estamos vivenciando este processo de uma forma, digamos assim, sigilosa.
Eu li há alguns anos um livro interessante da escritora Marilyn Fairclough que se chama Conspiração Aquariana. Ela foi publicada na década de 80 para o início da década de 90. Então, ela fala exatamente sobre as transformações psicológicas e sociais que a humanidade estava vivenciando sem nem se aperceber. Era esta renovação de ideias, de costumes, uma consciência mais ecológica, de respeito pelo ambiente, de respeito pelo ser humano. E hoje, com essa quarentena, entre aspas, que nós somos obrigados a vivenciar, o planeta já agradece. Diversas mensagens já evidenciam a renovação de alguns rios, da Lagoa Rodrigues de Freitas, no Rio de Janeiro, a diminuição da poluição do ar, com certeza a diminuição da poluição dos rios, porque muitas fábricas deixaram de jogar seus conteúdos tóxicos e esgotos dentro dos rios. E assim nós vamos observando que uma nova consciência ética vai surgindo dentro do ser humano. Como Einstein diz que o homem de ciência, ele descobre as leis da natureza, mas o homem de consciência, ele descobre os valores dentro de si próprio. Isto pegando um gancho nessa ideia, o grande filósofo Humberto Rode, ele diz que o homem de consciência de valores é aquele que orienta as suas atitudes fundamentada no respeito, no amor e numa ética educacional voltada para o bem, para o belo e para a preservação da própria vida. E na pergunta, lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante também, a pergunta 796, onde os Espíritos dizem que a renovação do homem, ela só irá acontecer quando através da reforma moral. E ele volta a comentar noutra pergunta mais na frente, que não a reforma moral proporcionada por uma educação intelectual, mas pela renovação de caracteres, por uma mudança de conduta, de comportamento. E certamente é o que a humanidade está vivenciando hoje. Nunca vimos tantas pessoas orando, se preocupando com o próximo, tantas ações de fraternidade, de solidariedade, de generosidade como nós estamos vivenciando nesse momento. Ou seja, é a dor coletiva, despertando dentro do indivíduo valores divinos que estavam adormecidos e que nós não os utilizamos porque não tivemos a atitude de fazer isso desabrochar pela atitude voluntária da prática do bem e do amor. Aí vem, muitas vezes, a dor para, como disse o apóstolo Paulo, como um aguilhão, despertar-nos para as nossas responsabilidades perante a vida. Então, para finalizar, eu queria deixar um pensamento, um poema do literato Fernando Teixeira, se chama Travessia, que ele é muito interessante para que nós possamos refletir qual a atitude que nós devemos tomar em épocas atuais, diante desta pandemia que convida-nos a uma reflexão profunda. Então, ele diz exatamente o seguinte: chega o momento que cada um de nós tem que abandonar as roupas velhas que já têm a marca do nosso corpo e nos levam sempre aos mesmos lugares. É o momento da travessia. Quem não ousar fazê-lo estará ficando perdido à margem de si mesmo. Então, gente, não temos mais dúvida de que estamos no ápice da transição. O ápice da transição planetária convida-nos exatamente a tomar a atitude de fazer esta travessia. Porque se nós não fizermos, a carruagem anda. O planeta vai entrar na fase de regeneração e nós vamos ficar para trás. E eu deixo aqui, por último, o pensamento do querido Dr. Bezerra de Menezes, que é nosso patrono, quando ele falando exatamente sobre
este ápice da transição planetária numa mensagem que ele deu através de Divaldo no Congresso Brasileiro de Espiritismo, alguns anos atrás. Ele diz o seguinte, abre aspas, vou ler aqui como está o texto. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos. A noite densa das provações avança. Já avistamos os raios da alvorada dos novos tempos. E retroceder não é mais possível. Ou seja, gente, é inevitável a marcha do progresso, que não tem mais como retroceder. E nós temos que nos esforçarmos pela renovação moral para podermos acompanhar a nova ética de valores que irá vigir a sociedade do terceiro milênio. Vamos parar por aqui, já de antemão agradecendo por todos que estão assistindo, para abrir o espaço de perguntas para todos. Grande abraço. Nós agradecemos ao Dr. Carlos Alberto, como sempre, né? Trazendo muito conhecimento e um reforço da Paraíba aí que está aí. Eu acho que o doutor Islan também está aí na sala, né? Islan entrou aqui, eu estou vendo o nome dele. Seja bem-vindo, Islan. Islan é presidente da Associação Médico Espírita da Paraíba. Então tem a doutora Ana Catarina também, dando energia para você. Então você está bem aparado. Né? Paraíba masculina. Se Deus quiser. Então, estão abertos aí alguns minutos, 15 a 20 minutos para perguntas. O Islan aí, grande. Ô, Islan. Islan está tranquilo aí, né, Islan? Eu pediria que as pessoas levantassem a mãozinha que tem aí, para a gente ir anotando o nome para vocês. Islan, quer fazer alguma pergunta, Islan? Beto, então, já que ninguém ainda... Eu não sei se você conhece o livro do Carlos Toledo Rizzini, Sim. Evolução para o Terceiro Milênio. É muito bom esse livro. Conheço, eu tenho ele. Muito bom. E ele fala muito interessante o capítulo quando ele fala sobre moral, né? Ele classifica a moral como a moral social e a moral pessoal. A moral social é essa moral que você falou, dos costumes, das regras, né? Que vai evoluindo com o tempo. A sociedade vai evoluindo. Isso. E a moral evoluindo. Agora, a moral pessoal, não, ela é intemporal. Ela é da própria consciência do indivíduo. Que é essa que é citada nos livros dos espíritos evangélicos. É essa moral que a gente tem que também evoluir. Né? E onde a gente vai encontrar muita coisa sobre isso também é no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, quando ele fala do homem de bem. Ali você tem todas as características do ser moral, né? Do ser ético. Né? Perfeito. Mas, você foi muito... Você veja que é o seguinte, a consciência, a renovação moral do indivíduo fundamentado pelo aperfeiçoamento da sua própria consciência, como você está dizendo aí, essa consciência individual, ela vai sendo motivada, certo? E impulsionada pela renovação dos próprios valores da sociedade. Você veja, como é que isso vai acontecendo? Na medida que ele se esforça, adquirindo o conhecimento necessário, daí hoje o conhecimento, por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que liberdade é essa? A liberdade da nossa própria ignorância, das algemas da nossa ignorância. Então, a partir da aquisição do conhecimento, desenvolvimento da inteligência, você vai fazendo a diferenciação do que acha certo e do que acha errado, aí você está fazendo esse progresso individual, que está na sua própria consciência, e vai se comportando eticamente dentro da sociedade e renovando os costumes e os hábitos. Por isso que um progresso, uma atitude ética moral condizente na atualidade para o ser cristão é exatamente ele fundamentar-se nos princípios morais que o Cristo nos deixou, que ele resumiu tudo na lei de amor, não faça ao próximo o que não queria que faças contigo. E ame a Deus acima de todas as coisas. Se você adota este princípio para as suas atitudes, então você está
fazendo um progresso duplo. À medida que você está progredindo individualmente, você também está acelerando o progresso da própria sociedade. Vou tomar um gole d'água aqui. Tem uma pergunta aqui do Zeca de Castanhal do Pará. Ok, Zeca. Olá, Zeca, como vai? Ele pergunta assim: cite um princípio ético que deve ser adotado durante e após a pandemia, principalmente pelos políticos que dirigem o Estado brasileiro. Veja bem, aí tem muitos, né, Zeca? Porque a carência de atitude moral dentro dos políticos no nosso país é imensa. Eu sempre digo que a maior crise política que existe no nosso país é de natureza moral. Por quê? Se você me pediu eu vou dizer o seguinte: faça bom uso das verbas públicas que estão sob a sua responsabilidade. Só basta isso. Só bastava que cada político desse o destino certo às verbas que passam por ele. E não se locupletasse de um percentual através da corrupção. Isso daí já era suficiente para, digamos assim, diminuir muito dos males que acomete a humanidade, a sociedade. Giovana. Doutor, complementando a pergunta aí, eu penso da seguinte forma: nesse momento de pandemia, onde a nossa própria Constituição Federal ela permite fazer licitações sem preços, né, licitações imediatas, onde que tudo está chegando superfaturado, eu acredito que nós também, como cidadãos, nós precisamos fiscalizar. A gente também precisa, não é só colocar a culpa nos políticos, porque se existe corruptos, é porque existem os corruptores. Então, a gente tem que ver os dois lados. E, nesse momento, está faltando aparelhos respiratórios do país, estão sendo importados. A China, ela está mandando no mundo. Então, é a lei da oferta e procura. Esses aparelhos que estão chegando aqui, eles estão chegando superfaturados, mas, porém, infelizmente, ainda tem prefeitos, né? Tem cidades que ainda o ser humano se acomete disso para também desviar dinheiro público, né? E cabe a nós, a quem é da área jurídica, a população, a Câmara de Vereadores, a fiscalização. Então, é uma corrente aí que a gente tem que fazer do bem, para que o planeta, né, tenha uma melhor estrutura em toda a sua coletividade, né, para que esse dinheiro chegue na educação, chegue na saúde, chegue na infraestrutura de saneamento básico, né? Basta andar aqui por Vitória, né? Basta andar pelos municípios do interior que a gente vai ver esgoto a céu aberto. Então, desculpa me alongar aí, doutor, mas a culpa é de todos nós, né? Exatamente. A sociedade, ela é um todo, né? É um ser coletivo. Cada um tem a sua parcela de dever e de direito. E aí eu posso dizer o seguinte: cada um de nós é um ser responsável dentro dessa sociedade, que deve procurar perguntar a si próprio se ele está agindo por dever ou segundo o dever. Então, este é o questionamento que cada um tem que fazer. É lógico que a sociedade é uma máquina que tem que funcionar, tem que ter os órgãos que fiscalizam, daí se existe a sociedade, existe o portal Transparência, existe o Ministério Público, existe toda uma rede. Mas a gente sabe, né, Giovana, que isso tudo ainda é café pequeno diante de tudo que ocorre de errado no mundo e em alguns países. Mas, pelo menos, é uma luz que existe para que, dentro do processo democrático que cada nação vivencia, a oportunidade que as pessoas têm de fazer as denúncias, enquanto esses políticos
ou eu não digo só político, não. Eu digo assim, as pessoas de chefia, porque um secretário de saúde, que é nomeado por um prefeito na cidade que desvia verba pública, ele está fazendo a mesma coisa. Então, a humanidade vai aprender, primeiro, ela está aprendendo a um dever moral por dever, agir, ter uma conduta moral por dever, ou seja, por uma lei que o obrigue, como, por exemplo, no caso dos políticos, a lei de responsabilidade fiscal, a lei das licitações, e até que um dia ele aprenda a agir segundo o dever. E ele não precise de uma lei de licitação que o obrigue e o puna se ele ultrapassar, fazendo a coisa errada. Ele faça a coisa certa, fazer a coisa certa independente de algo que o obrigue. Então, é isto que eu acho, este é o legado que nós esperamos que venha a surgir para o próximo milênio. É que, diante dessa dor coletiva que o planeta está passando, que pelo menos algumas pessoas concluam a transitoriedade da vida, que não adianta ter muito dinheiro guardado, que vai morrer do mesmo jeito, que não adianta fazer mal ao ser humano, que também ele vai chegar do outro lado totalmente desarmonizado. Algumas pessoas precisam despertar para esse nível de consciência. Não é fácil, porque tem muita gente que realmente só desperta com a dor e acham que estão fazendo a coisa certa, até que um dia a dor visita na sua casa. Para você dar um exemplo, vou citar para vocês um exemplo rapidinho aqui na Paraíba, quando tinha apenas 20 municípios com casos confirmados da Covid, a Câmara Legislativa da Paraíba aprovou estado de calamidade pública em 118 municípios. Qual a intenção disso aí? Burlar a lei de responsabilidade fiscal. Então, você veja o nível que nós estamos em termos, se nós ampliarmos isso aí para todo o Brasil. Mas nós temos que ser otimistas. A renovação vai acontecer. O progresso vem independente da vontade de cada um. Ele vem. E como lembra Fernando Teixeira, cada um tem que fazer a sua travessia, senão ficará perdido à margem de si próprio. Mais alguma pergunta, Zé? Antes da pergunta da Ana, ela levantou a mãozinha ali, os nossos irmãos e amigos lá de Santos, Giovana e Flávio, mandam um abraço para todos os capixabas e para você, Beto. Oh, obrigado. Um abração também para eles todos. Saudades dele. O Beto, oi, Ana. Nunca se esqueça, sem conseguir sair do ranço da saúde, né, como somos profissionais dessa área, eu fiquei aqui pensando, que reflexões assim, a gente poderia trazer, que somos instituições da área da saúde, desses princípios éticos e morais na conquista da nossa saúde? Na conquista da saúde individual ou você está perguntando na saúde? Na saúde individual? Cada um refletindo sobre si, pensando em si, como utilizar esses princípios éticos morais para percorrer esse caminho na busca da saúde. Veja bem, a conquista da saúde integral, ela passa por diversos caminhos, certo? Onde o indivíduo ele vai buscar a renovação de si próprio, não apenas no cuidado com o seu corpo físico, mas também no seu equilíbrio psíquico, no seu equilíbrio emocional, que vai nortear as suas condutas do dia a dia. Bem, eu ainda acho que a ética moral que Jesus deixou para que nós seguíssemos ainda representa o caminho mais eficaz para que cada um possa conquistar a sua saúde plena. Porque é fazendo o bem ao próximo que nós seremos beneficiados da mesma forma. E quando nós fazemos o mal, nós também recebemos as vibrações contrárias do mal. André Luiz diz que quando nós vamos atirar lama nos outros, primeiramente nós sujamos as nossas mãos. Da mesma forma, se nós atiramos flores, se nós perfumamos a vida dos outros, primeiramente iremos perfumar as nossas vidas. Mas, no capítulo, lá no livro do Evolução e dos Mundos, André Luiz também fala uma coisa muito importante no capítulo sobre invasão microbiana.
Então, ele diz o seguinte, que muitas das nossas quedas morais nas existências anteriores criaram brechas no equilíbrio psicofísico que existe entre a barreira psíquica e física que mantém a harmonia do equilíbrio que nos proporciona a saúde. E que nós devemos procurar superar isso daí através da ação generosa em prol de outras pessoas. Então, quando nós fazemos o bem, ele diz até assim, o bem constante gera o bem constante. E as radiações, o nosso corpo físico, ele vai encontrar um sólido apoio, ou seja, ele será vitalizado pelas radiações de solidariedade e reconhecimento daqueles que são beneficiados com as nossas ações. Então, como é que nós, como médicos, podemos unir isso daí dentro da moral cristã e, ao mesmo tempo, em seu próprio aperfeiçoamento? Não faça ao próximo aquilo que não queria que fizesse contigo, como Jesus nos disse. E quem é o próximo, mais próximo do médico? O seu paciente. Aquela pessoa que você lida no dia a dia, que você atende, que você cuida, que você acompanha. Este é o próximo mais próximo dentro da nossa profissão. Eu estou me restringindo à profissão médica, porque nós temos o próximo mais próximo na nossa família, na sociedade, nos amigos. Mas, como a pergunta foi direcionada à nossa profissão médica, então eu diria o seguinte, a melhor forma que cada um de nós tem de exercitar o humanitarismo, o cristianismo e o princípio maior de amor ao próximo é amparando o seu paciente, que é o próximo mais próximo. Tratando dele com amor e não apenas pensando na remuneração que irá receber pelo ato médico. A remuneração faz parte para a sua subsistência, mas não pode ser o móvel principal. Isso aí é uma consequência secundária, digamos assim. Madre Teresa de Calcutá, ela diz uma frase muito interessante, o seguinte: não importa o bem que você faça ao próximo, porque o que importa mais é o quanto de amor você coloca no bem que você faz ao próximo. E em outra situação, o jornalista perguntou: Madre, como é que a senhora se protege para não adoecer tratando de tantas doenças infecciosas e de transdoentes? E ela deu a fórmula: água, sabão e amor. Então, fica aí as atitudes de amor sendo mais importantes do médico para com o seu paciente. Muito obrigada, Beto. A gente agradece. Né, a gente está no horário. Né, Obrigada, doutor. Essa palestra, imagina, obrigado também. Ela está sendo gravada, tá? Vocês depois vão encontrar no site do YouTube da AMES, tá? Gostaria de agradecer imensamente ao nosso amigo Beto, doutor Carlos Roberto. Eu que agradeço, querido. Pela sua contribuição aqui à AMES. Espero contar novamente com sua presença em breves tempos, né? Com certeza. E você, estamos juntos. Também, em breve tempo, vem aqui pessoalmente, né? Medinest vem aí. Tá perto, né? Tá junto. Se Deus quiser. Eu que agradeço. Lembrar a todos também do nosso Mednesp, né? Que é o Congresso da Associação Médico Espírita do Brasil, que vai ser realizado aqui em Vitória, no feriado de Corpus Christi, de 2 a 5 de junho, que é o maior evento de saúde e espiritualidade do planeta, é imperdível, tá? E que as inscrições já estão abertas, já está no segundo lote. Aí vocês anotem aí o endereço. Doutor, você está otimista, hein? E o Covid, está otimista, hein? Ah, não, Deus isso aí... queira. O Dilson está falando. Eu já fiz minha inscrição. Podem se inscrever. Da minha família. Deus queira que acabe logo. Vamos ser otimistas, estaremos lá. Claro. 2021, Dilson. 2021. 2021, Dilson. Desculpe. Estou voando. Quero dar um abraço do doutor aí da Paraíba, que eu conheço a João Pessoa. Tomei banho lá na Manaíra. Obrigado, amigo. Sinta-se abraçado também. Obrigado. É lindo, esse lugar é lindo. Depois de Vitória, eu gostaria de morar aí. Oh, coisa boa. Venha para cá.
Deus é que sabe. Visitem também o site da AME Brasil, tá? Tem muitas coisas interessantes, muitos vídeos, revista agora que saiu recentemente sobre coronavírus, está muito legal os artigos, inclusive esse tema que o Dr. Carlos Roberto nos falou está lá nessa revista, tá? Vocês podem consultar, ler outros artigos importantes também, vocês vão encontrar lá, tá? Lembrar que na próxima quarta-feira teremos um novo evento, aí a gente vai divulgar para vocês, e espero contar com a presença de todos na próxima reunião, tá? Que Deus ilumine a todos, que vocês fiquem em paz. Uma boa noite para todos. Boa noite, grande abraço. Boa noite, fique com Deus, doutor Edilson. Obrigado, boa noite. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Mas bem legal aí a atividade de vocês hoje, a gente amou. Valeu, muito legal, Betão, né? É isso aí. Muito bom. Voltem sempre, vamos. E também estão convidados a vir aqui. Com certeza. Não só como assistentes, mas como trabalhadores também. Bom descanso aí, valeu, gente. Valeu, vocês obrigado. também, obrigada. Boa noite.